Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Mengão bicampeão carioca, o rumo a todos os títulos da temporada. Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band com a Renata Fã, ela que é colorada, torcedora do Internacional, que já deve estar com medo do Mengão no Campeonato Brasileiro, né? É o primeiro confronto contra o nosso Flamengo malvadão. Galera, seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo? Não, tem diversão. E ó... Como é que é? Diversão? Eita! Essa diversão... Posso chamar o título do Flamengo? É divertido não, também, chama né? do Pra Flamengo. torcida rubro-negra. Chama que você vai passar mal aí. Chama. Vamos, Inter. Ô, Flamengo, dá uma seguradinha aí na primeira rodada do Brasileiro. Então, hein? Ó, brinca! Troféu com o nome de Zico não poderia ser entregue para outro clube senão o Flamengo. Essa foi uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para o troféu em 2025. Só tenho que agradecer à federação por estar me homenageando e, lógico, foram tantos e tantos anos defendendo esse estado, defendendo o Campeonato Carioca, procurando elevar sempre o nome do Rio de Janeiro. Dentro de campo, Você o merece, Fla-Flu no Galinho. primeiro tempo foi morno. O Fla até que teve as melhores oportunidades. Na primeira delas, Plata roubou a bola de Fábio, mas o goleiro tricolor perdeu. se recuperou e conseguiu tirar para escanteio. Não, Fábio! Não é assim! Depois foi a vez de Luiz Araújo sair cara a cara com Fábio, mas Olha o isso. atacante bateu para fora. Na segunda etapa, o Flu voltou com mudanças. Riquelme e Hércules entraram, mas quem quase balançou as redes foi Germancano. O argentino se antecipou, Quase, bateu mas no cabeceou ombro. Que pra quase fora. que- Após os 40 minutos, o Flamengo teve 2 gols anulados. O primeiro de Plata. Falta do Juninho por baixo, em cima do Ignacio, quando ele estava caindo. Anulou o gol. Tá 0-0, anulou Que o gol, absurdo, gente. velho. O outro de Michael. Ele deu impedimento no gol também, anulou o gol. A última chance do Flu foi nesse chute de Keno, que Rossi espalmou. Precisávamos nos superar muito. Acho que a gente errou um pouco no primeiro jogo, fez um primeiro tempo hoje abaixo, bem abaixo. Podíamos ter feito melhor, tanto que no segundo tempo fizemos melhor. Mas não foi o suficiente para reverter uma vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo. Apita Bruno Aleu de Araújo. Como havia vencido o primeiro duelo, o empate por 0-0 foi suficiente para o Flamengo conquistar o segundo título na atual temporada. Muito importante começar da maneira que a gente quer terminar o ano, que é sendo campeão. Foi um começo de ano agitado, né? Acho que, se não me engano, foram 12 jogos nesse início e 8 clássicos, e praticamente seguido. Então acho que a gente se preparou, foi uma preparação muito boa. Depois do apito final, Luiz Araújo ainda relembrou a treta com o Mano Menezes no primeiro jogo. Pô, ficou marcado o lance ali, eu ouvi muito comentário maldoso, falando que eu sou um cara marrento, desumilde, e pelo contrário, eu sou um cara muito humilde. Quem me conhece sabe de onde eu saí. Muitos falam que não vale nada, mas pra mim vale muito, porque eu sei o quanto eu ralei e o quanto eu ralo todos os dias junto com a minha família. Então, quando a gente ganha, nunca vale nada, né? Só vale para as outras pessoas. Mas acho que mostrei isso dentro de campo. Depois do 39º título estadual, o momento é de descansar. O Flamengo só volta aos gramados de maneira oficial no fim deste mês, quando estreia no Campeonato Brasileiro diante do Internacional. Hoje eu vou comemorar, mas a partir de amanhã eu penso no próximo jogo. Eu vou começar a estudar o Inter, não me importa o que ficou para trás, os números e tudo mais. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. O Fluminense é um time que vai estar na parte de cima da tabela e hoje fomos muito superiores e temos ainda muito que evoluir, mas estou feliz com o que eu estou vendo cada dia em cada jogo. Eita, que conversa gelada estudar o Inter. Deixa pra lá, Felipe. Parabéns. Campeão da Copa do Brasil do ano passado, da Supercopa do Brasil, ganhou a Taça Guanabara, que é um título simbólico, e aí vem com o Campeonato Carioca. Fez excursão lá com você, com o Mickey nos Estados Unidos, tudo certo. E o Flamengo do Felipe Luiz é hoje um time
especial, diferenciado, com peças, com opções. E daqui a pouquinho tem muita gente voltando também, como o Pedro. Então agora ganha o título para cima do Fluminense. O Mano Menezes até fez o que pôde, o que era possível. Mas o Flamengo começa o ano mostrando suas credenciais e é um dos favoritos a tudo. E uma coisa legal que nós estamos vendo nas imagens assim, é da forma que o Flamengo ataca também o seu adversário, né? Uma hora é pela direita, uma hora pela esquerda, uma hora quando o jogo tá ali bem truncado, é a bola centralizada ali com a Arrascaeta, é o cara que faz o time jogar também. Quando não tem jogo, como foi o primeiro tempo, para mim não teve jogo no primeiro tempo, teve mais time pegado dos dois lados, teve também força para marcar, teve força para ficar brigando, quer dizer, é um time que tem um leque de opções. Então o Flamengo, além de ser um time a ser batido, é um time que gosta de disputar a bola, gosta de brigar pelos espaços, gosta de atacar pela direita, pelo centro, pela lateral esquerda. É um time que imprevisível. Se você fechou uma porta, eles vão abrir outra. Se você fechou o meio, eles vão abrir o meio. E é impressionante. Sem dúvida, a importância de você fazer o resultado no primeiro jogo. Aconteceu isso com o Galo em Minas, com o Flamengo, com o Inter. O Flamengo vence o Fluminense na primeira partida por 2-1, um jogo até polêmico, enfim. Mas segura o resultado, 0-0, nem fez gols, até teve 2, foram anulados. Mas o Flamengo é um time forte, sabe o que quer e vai buscar taças. Ai, que medo na primeira rodada, nem vou lembrar disso. O Brasileirão ainda vai chegar daqui a 2 semanas. E vocês vão estar comemorando títulos, né? Tanto o Inter como o Flamengo comemorando o título. Agora, parabéns também para o Fluminense, que foi um time guerreiro aí também, porque no Rio de Janeiro a gente viu aí o campeonato acompanhando pela Band. Que coisa linda que foi o Campeonato Carioca, ainda mais com esses times já procurando algo a mais no meio do ano também, né? No caso do Flamengo, no caso do Fluminense, que vai brigar lá pelo título no meio do ano no Mundial. Botafogo também é um baita de uma equipe. E o Rio de Janeiro lá em cima. E o Felipe Luiz, ele sim é o cérebro também dessa equipe, é o cara que pensa tudo. E com tão pouco tempo como treinador, o quanto ele já mostrou que tem potencial, que tem talento, um cara com discernimento e ganha esse título carioca. Não precisa lembrar do outro treinador que passou, né? É só ver as coisas boas que o Felipe está fazendo. Nesse leque de toque de bola que tem o Flamengo, um time leve. Ele joga no estilo da torcida, que é um time leve, que gosta de atacar, gosta de fazer gols. Foi 0-0, mas com 2 gols anulados. É um time que chega e quando chega, o goleiro tem que estar esperto e a zaga também, porque é um time que chega e gosta de finalizar. E pra você, quem foi o craque do Campeonato Carioca? Bruno Henrique. Pergunta difícil, né? Pode ser o Felipe, né, o treinador, pode ser o Arrascaeta, pode ser o Bruno Henrique que ficou de fora. Sim. Pode ser o Mano também. Gerson também. Pode ser o Mano também que instigou mais ainda o Flamengo. Muita coisa aí. O Wesley jogou muito bem, Léo Ortiz. Luiz Araújo também. O coletivo do Flamengo muito forte, não é? Faz o seguinte, quero dar os créditos aqui para a ESPN, link na descrição como créditos, e eu estou ansioso para saber o que os comentaristas vão falar agora do Malvadão. Vamos lá. Com outro personagem também importante, é o Felipe Luiz, no Flamengo, 27 jogos com a equipe principal. 19 vitórias, só uma derrota. O aproveitamento é quase de 80% e o número de títulos já chega em 3. Uhul! Que isso, Bruno. Eu tô arrepiado. Aula de jornalismo, tá? Agora tá tudo igual, de Academia Brasileira de Letras, né? Isso aí, isso aí. Finais entre Flamengo e Fluminense, antes estava 6 pro Flamengo, 7 pro Flu, agora tudo igual. O Flamengo venceu em 63, 7-2, 9-1, 2017, 20, 21 e 25. Nesses confrontos diretos, né? Quando encontra Flamengo e Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Patou, então. Patou. Agora, o nosso poeta já está conosco aqui. Então, é importante a gente falar. Pedro Henrique Torre fecha uma matéria com a beleza das palavras. E consegue rapidinho escapar da entrevista coletiva que ele estava lá. Mas e o ócio criativo do nosso poeta, do nosso artista? Mas ele fez esse esforço agora, de última hora, para participar do Sport Center. Tá, então ele vai trazer pra gente as informações do Flamengo e depois, claro, Cícero Melo com o Fluminense. A gente teve que mudar agora porque o Pedro apareceu e prioridade para ele. Pedro Henrique Torre, ao vivo aqui no nosso Sport Center com a repercussão do título do Flamengo. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, um abraço pro Bruno, um abraço pra todo mundo aí no estúdio. A gente deu uma escapada rapidamente aqui, tá tendo uma apresentação da nova Flamengo TV aqui na Gávea, mas demos uma escapada, queremos falar, claro, com
público do Sport Center, todo mundo, Flamengo campeão carioca pela 39ª vez na sua história, enfim, bicampeão consecutivo, uma manhã feliz aqui, o pessoal na Gávea está bem contente, até por conta também da conquista da Libertadores Sub-20, então está todo mundo bastante animado aí, porque conseguiu aí nesse início de ano cumprir os objetivos, né? Supercopa, também Campeonato Carioca, e agora vai começar a brincadeira, vai começar de verdade aí, como todo mundo está dizendo, porque tem um sorteio da Libertadores mais tarde. Mas o Flamengo conseguiu uma boa conquista, não sofreu tanto assim como poderia sofrer, imaginado, ao contrário, foi bem superior assim ao Fluminense nas duas partidas, teve aquele momento de emoção no finalzinho ali, os 2 gols anulados, mas saiu bem superior do Maracanã, fez 2-1, enfim, foi um jogo muito dominante esse segundo ontem no Maracanã, mais de 69 mil pessoas. Não teve o Bruno Henrique, não tinha Pedro, enfim, o Michael conseguiu voltar de forma até surpreendente, jogar o segundo tempo, né? O Cebolinha estava relacionado, mas não entrou. Então, o Filipe Luís conseguiu unir ali o que ele tentava. Controlar a carga física de alguns jogadores, como o De La Cruz, o Arrascaeta, tiveram boa atuação ontem, e ser competitivo e vencer mais um campeonato carioca. Então agora o foco é total, campeonato brasileiro lá na frente, é esse o planejamento do treinador do Flamengo contra o Internacional no fim do mês, vai ter a estreia lá no dia 29. Então o Flamengo está nessa batida, todo mundo bastante contente, sorridente, enfim, todo mundo bem animado aí e com aquela confiança de que o elenco está sendo bem montado, porque pode fazer muita falta e faz muita falta o Pedro, mas o elenco está sendo bem estruturado. Talvez no meio do ano traga o Jorginho ali para a disputa do Mundial de Clubes. Então é esse o clima aqui na Gávea, a apresentação, como eu disse, da nova Flamengo TV, uma pequena novidade aí, o Flamengo vai transmitir os seus jogos de forma internacional, para o exterior, de forma independente, né? Não negociou esses direitos para o exterior, então vai ter uma plataforma própria para transmitir os seus jogos para o exterior. Uma mudança aí, influencia aquela questão de, enfim, Libra, Liga, enfim, todo mundo tentando vender os direitos para o exterior. O Flamengo não vendeu e vai fazer essa transmissão de maneira própria, mas foco no título aí, todo mundo campeão carioca, 39º título do Flamengo. Elenco de folga hoje, planejamento é que retorne amanhã para as atividades sem folga, longa assim, para os comandados de Filipe Luís. Mari, Bruno. Obrigado, Pedro. Bela piscina, hein? Ali atrás, né? A gente pode repercutir um pouquinho mais desse clima do lado do Fluminense, de como, enfim, entende essas duas finais. Os últimos campeões cariocas, né, nesses últimos anos, assim, Fla-Fla, Flu-Flu, Fla-Fla, certo? 2025, então, atualizado com o símbolo do Flamengo. Acho que foi na sexta-feira, com o Mário Marra aqui, e ontem a gente falou sobre isso também, sábado, no nosso plantão, que não ia, independentemente do resultado, o nosso diagnóstico na segunda-feira não ia mudar. Se o Fluminense tivesse sido campeão, seria muito legal pro Fluminense, mas eu ainda colocaria o Fluminense na mesma prateleira de objetivos da temporada. Não é assim, virou favorito a tudo. Nossa, agora mudou. Claro, dá uma confiança, mexe na autoestima, mas não sei se mudaria a prateleira. Se o Flamengo tivesse vencido, como venceu, se tivesse perdido também, para mim o Flamengo seria o grande favorito para o ano de 2025. E a história, segunda-feira, é o mesmo diagnóstico. Flamengo campeão, acho que não muda nada, na nossa opinião. Muda? Do Flamengo? Para alguns dos dois. O Fluminense tem só para uma coisa que passou batido, e aí eu vou registrar aqui só porque um amigo meu estava lá no Maracanã, ele falou que do lado de fora foram cenas lamentáveis. E, enfim, eu não vi muito passando em lugar nenhum. E ele quase não conseguiu entrar, bomba de gás pra caramba, pra tudo qualquer lado, uma correria, enfim. Mas briga entre torcida. Briga entre as torcidas, ele falou que foi uma situação bem triste, assim, de tantos anos que ele vai no Maracanã. Enfim, aquele de sempre, né? Mas a violência ali fora do estádio. Então, acho que vale o registro em relação à segurança pública, que é um absurdo. Ele falou, ele é tricolor, queria encontrar o amigo dele, rubro-negro, ele não conseguiu, não chegou nem perto de conseguir encontrar só para beber uma cerveja antes e ver o jogo. Enfim, ele me compartilhou isso ontem. E falando do jogo do Fluminense, em relação ao campo mesmo,
foi muito nítido tudo que a gente já tinha falado antes. A diferença do Fuentes para o René é uma diferença muito grande, principalmente na questão ofensiva. O Mano ali ele tentou colocar o Lima centralizado para voltar o Arias para uma das pontas e deixou o Serna no banco. Eu não concordei com isso, até conversando com o Douglas, né, nosso editor aqui, ele falou, não, mas é voltar o Arias pro melhor lugar dele, ele desempenha um pouco mais, que é aberto. Mas eu achei que o Arias estava jogando bem, centralizado justamente com o Canóbio e com o Serna aberto. Mas enfim, foi o Mano, ele tentou fazer ali um ajuste, uma troca, para ver se o Fluminense ia conseguir ficar um pouco mais com a bola, e para mim não conseguiu. O Flamengo foi muito tranquilo em relação à bola, fora o abafa, né, que eu já falei aqui na parte final, ali no desespero. E o alerta, para mim, mais perigoso para esse time do Fluminense foi no momento que o Flamengo adiantou as linhas de marcação e o Ignacio chutou todas as bolas para frente. Não é colocar a culpa num jogador só em relação a essa derrota, né? Não ficou com o título, mas é ver como vai ficar essa zaga do Fluminense, que tem o Thiago Silva, beleza, tem o Guga ali ganhando ali a posição do Samuel Xavier, tem o Fuentes do lado esquerdo. Mas o companheiro de zaga do Fluminense, se não for a questão de ir ao mercado, para mim tem uma questão grave ali, porque o Ignacio, nos 2 jogos, ele entregou lá no primeiro jogo, e nesse agora o Flamengo montou a linha de pressão um pouco mais adiantada para a saída de bola do Fluminense, e todas as vezes que a bola sobrava no Ignacio era um bico para frente. Todas as vezes. Bico para frente, o Flamengo pegava a bola, Léo Pereira e o Léo Ortiz dominavam a bola e continuava tentando sair jogando, enfim, tentando pressionar a zaga do Fluminense. Então eu acho que é um sinal de alerta que a diretoria e o Mano Menezes têm que ter em relação ao sistema defensivo do Fluminense, e em particular ao Ignacio. O Cícero falou que o torcedor ele não gostou de como o time ficou conformado, né? O torcedor não vai gostar, né? Mas o Fluminense poderia ter feito mais? Poderia ter sido mais ousado no jogo de ontem? Até poderia, mas aí agora é fácil falar também, depois que você perdeu. E assim, o cenário, você tinha desvantagem contra um time tecnicamente claramente melhor, um trabalho, um estágio melhor. E assim, eu entendo o ponto do Mano, assim, de ser defensivamente sólido, porque você precisava se manter vivo dentro do jogo e jogar por isso. Então, assim, eu entendo que o torcedor está frustrado, porque você olha, de fato, você vai falar de um lance ou outro, de uma cabeçada do Cano que ele até furou. Foi muito pouco ofensivamente, mas pensando dentro do contexto que era oferecido e a diferença das duas equipes, eu acho muito complicado. E assim, o Flamengo hoje, você olhando, é o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, o time mais consolidado, que vai brigar, você vai colocar de candidatos ao título brasileiro, vai ter outras equipes, para mim, credenciadas a lutar, mas para mim nenhuma tão bem estabelecida quanto o Flamengo, pensando em Campeonato Brasileiro, que para mim é o campeonato mais difícil, que exige uma regularidade, pela força do elenco. Ele está mais estabelecido que o Atlético, que o Palmeiras, que o Inter. Porque o trabalho está evoluindo, só está crescendo dentro das ideias do Felipe Luiz. Está falando de jogadores retornando de lesão que ele teve que lidar no ano passado. E até pontos de jogadores como cresceram, né? O Eric Pulgar, no primeiro momento, tinha a questão da renovação contratual, ele fica e tem jogado muito bem. O De La Cruz, que é um cara que em 2024 até teve altos e baixos, ele foi muito bem nas 2 finais. Então, o Wesley, o que se tornou, o principal lateral direito jogando no país, um nome para a seleção brasileira. Pois é. O Felipe falou que o positiva. Eric jogaria no Barcelona. Falou ontem. Exato. Acho que foi o Varela que também falou ontem que o clima, o ambiente é tão diferente lá que o Pulgar que queria sair. O Pulgar queria sair do Flamengo e renovou agora por mais 3 anos. Então, do que o Felipe Luiz também está mudando nessa concepção dos jogadores, né? Internamente, da disputa interna, assim, por vaga e tudo mais, mas também essa diferença de contexto de ambiente que está acontecendo com os jogadores. Eu concordo com o Dom, que o Pulgar também bem demais, e o De La Cruz numa crescente. O Felipe Luiz tinha falado que ele estava chateado, que ele não estava jogando, que ele estava ficando lá de fora, mas que ele agradeceria, né? O De La Cruz vai me agradecer ao longo da temporada. Nos 2 jogos da final ele foi muito bem, trabalhando com as 2 pernas, o motorzinho mesmo que ele tinha sido na temporada passada, e nesses 2 jogos ele mostrou de novo. Vamos ver como vai ser a sequência da temporada. E é legal também ali quando você vai pensando nas opções ofensivas, né? Porque você tem Michael, você tem Luiz Araújo, e a entrevista do Luiz Araújo depois também foi forte, não sei se vocês viram. Eu não vi. Ele falando que ele é Flamengo pra caramba, retoma aquela questão da provocação com o Mano Menezes, que ele mostra a taça.
E o Mano tem 3 da Copa do Brasil e tal, e o Luiz Araújo falando, cara, eu para vencer é muito difícil. Eu joguei na França para bater o PSG, a gente conseguiu vencer, eu sou um cara vencedor. Então não é que eu quis mostrar para o Mano Menezes que eu sou melhor que ele, mas que eu também sou um vencedor, e para vencer é muito difícil. E aí ele termina num desabafo falando que ele é Flamengo pra cá, entendeu? Que não é para fazer média nem nada, e que ele é Flamengo pra caramba. Então ter esses jogadores também com essa identificação, para um Felipe Luiz olhar e falar assim, Luiz Araújo, eu preciso que você fique no banco um minutinho, porque você precisa retomar. É um cara que tem vontade, é um cara que tem identificação, vai largar, que não vai largar o osso tão fácil. A palavra dele foi muito forte, assim, foi muito forte, estava viralizando e tudo. Porque é isso. Acho que vai, assim, em relação ao Fluminense, o Dom que falar, agora é fácil falar e tudo mais, mas o que eu não trocaria, por exemplo, o que ele fez do Lima. Eu entendo toda a questão do Lima reter um pouco mais a bola, ajudar um pouco mais na defesa, só que estava funcionando de forma em relação ao contra-ataque. Por exemplo, para mim ontem nem isso o Fluminense teve tanto. Em relação a sair, na saída, enfim, pegar quando o Flamengo estivesse empurrando um pouco mais para frente e ter a saída de bola no contra-ataque rápido. Então, eu não trocaria os 3. E o Flamengo preparou a armadilha. Por isso que eu falo que o Felipe Luiz tem essa questão dele... Ontem a gente falou aqui no Sport Center, no pós-jogo, o peso fica ainda maior do Felipe Luiz porque ele substituiu o Tite no momento que o Tite não conseguia fazer o Flamengo jogar. O Flamengo jogava só com um modelo de jogo que era o Pedro referência. O Pedro sai, se machuca, o Tite não estava conseguindo botar esse time para jogar de outra forma. O Felipe Luiz, ele muda, bota com 2 atacantes. Hoje, por exemplo, ele não tinha 2 centroavantes, ele bota 2 caras que são pontas jogando por dentro, que era o Plata e o Luiz Araújo, e a equipe continua desempenhando, continua entregando. Então, essas questões que o Felipe Luiz está conseguindo fazer com esse time, que deixa a gente na expectativa de ver como vai ser o ano de 2025. Então, e aí acho que até por isso, e pode ser conversa aí para os próximos dias, é que o torcedor do Flamengo acho que vai ser o único que não tira folga em data FIFA, porque ele tem que torcer muito pela seleção, né? Pelo sucesso da seleção brasileira. Porque se as coisas não caminham na seleção brasileira... Tem o Atlético também, né? O Atlético de Madrid. É torcer pro Simeone continuar lá. Qualquer coisa com o Simeone... O Felipe já vira favorito a... Qualquer coisa que acontecer com o Atlético de Madrid. É verdade. Lá vão falar e aqui vão falar também, né? E o Felipe Luiz lá. E assim, dentro de tudo que a gente falou, de jogo, de maturidade do trabalho, de formas diferentes ao longo da partida, como esse time... Está bem consolidado, o trabalho está muito bem feito, a questão também de gestão de grupo, né? Porque a situação do Pulgar, que o Gerson lembrou, do De La Cruz, saída de um cara do tamanho do Gabigol, e ele jogou com muita gente. Deve ser muito difícil você ter o papel de ser treinador com quem você jogou. E, cara, ele está executando isso com maestria. Imagina amanhã a Mari vira nossa chefe. Vai brincando. E o William Bonner era de Jornal Nacional, né? Toma cuidado. Ia ser só Atlético. Ah, nação, eu tô muito feliz, cara. Que segunda-feira abençoada, né? Agora teremos 2 semanas até o começo do Campeonato Brasileiro, o melhor campeonato do mundo, o mais disputado. Galera, após conquistar com sobras o Carioca, Flamengo prepara 5 reforços para o Brasileirão. Olha aí que maravilha, que notícia, né, meus amigos? Teremos 5 reforços para o Brasileirão. Felipe Luiz disse ao longo do Campeonato Carioca que não iria forçar ou desgastar o elenco, né, mesmo que isso custasse o título ao Flamengo. Não custou e nem foi preciso ir até o limite para conquistar o bicampeonato após uma vitória e um empate contra o Fluminense. Campeão com sobras, o time ainda contará com reforços para o início do Brasileirão daqui a 2 semanas. Flamengo sofreu com lesões nestes primeiros meses, com 7 jogadores desfalcando o time no decorrer do Carioca. E mesmo assim, não encontrou dificuldades para conquistar seu 39º título estadual. Sob o comando de Felipe Luiz, o time somou 9 vitórias e 2 empates. No início do torneio, com o time reserva comandado por Kleber dos Santos, foram 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Fla acumulou 3 goleadas por 5-0 ao longo da competição. Reforços à vistas! 2 jogadores que não disputaram a final carioca vão reforçar o Flamengo na estreia contra o Internacional no dia 29 de março, no Maracanã, Danilo e Bruno Henrique. A previsão é que ambos, com lesões na coxa direita, voltem a treinar com o grupo nos próximos dias.
Além disso, outros 2 atletas deverão estar 100% à disposição para o primeiro jogo do Brasileirão. Os atacantes Michael, que já entrou ontem, né? Cebolinha, recuperados de lesões na coxa esquerda e na coxa direita. Respectivamente, os 2 estavam lesionados. Foram relacionados para a final carioca, mas não tinham condições de começar jogando. Michael foi utilizado no segundo tempo. Juninho é outro que vai aproveitar o tempo sem jogos para recondicionar fisicamente. O atacante que marcou um dos gols da vitória no jogo de ida e entrou bem na finalíssima, com 2 assistências para 2 gols anulados. Um foi mal anulado, né? Tinha se recuperado recentemente de um edema na coxa direita e ainda não se sentia preparado para ser titular. São 5 jogadores para aumentar as opções de Filipe Luís no momento de decidir a escalação do Flamengo nas rodadas iniciais do Brasileirão. As 2 semanas sem jogos serão ainda fundamentais para descansar alguns atletas que tiveram mais minutagens na reta final do Carioca. O time ainda ganhará outros 2 reforços nos próximos meses. Vinha e Pedro, que sofreram graves lesões e passaram por cirurgias no ano passado. Eles seguem se recuperando. O lateral esquerdo já tem feito trabalhos com a preparação física no campo, mas ainda tem um caminho a percorrer. O centroavante, que já fez aquecimento com o restante do grupo, mas só deve ser reintegrado aos treinos no fim deste mês. A expectativa é que ele volte a jogar em abril. Aí, galera, boas notícias, né, cara? Flamengo tendo 5 reforços de peso para o início do Campeonato Brasileiro, que começa dia 29 de março. Flamengo e Internacional no Maracanã. Maraca vai estar lotado, imagina, galera. Quero pedir aqui para você aí que gosta do canal, para você rubro-negro de paixão, para você que ama o nosso Mengão. Me ajuda com o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!